Por que um pastor não pode ser maçom? Porque a maçonaria ela não é somente uma filosofia. Ela tem um envolvimento oculto, né, que se tramita em misticismo. É a mesma coisa no tempo de Paulo do que acontecia com os gregos. Você sabe que a cultura grega ela era muito envolvida com essas questões místicas e ocultas. Tanto que os gregos, quando Paulo chegou lá em Atenas, havia altares, por exemplo, a Poseidon, que eles acreditavam ser o deus da água, a Afrodite, a Vênus, e tinha um altar lá que não tinha nada em cima. Estava escrito o altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo refutou eles dizendo: o que vocês honram, mas não conhecem, é o que eu vos anuncio. E começou a falar sobre Deus. Então o que acontece? A maçonaria, ela é ocultista, tanto que ela trabalha com inúmeros símbolos ocultos, né? Você vê lá, você vai ver uma pirâmide que tem um olho. Isso aparece muito ali na questão da Marvel. A Marvel usa muitos simbolismos da maçonaria. E você vai voltar na era da Grécia e você vê aquele povo envolvido com o misticismo religioso. E o que acontece na maçonaria é que você vai subindo de degraus, né? Eu não sei se é o grau 33, 34, que é o final, mas ali, quando o camarada entra na maçonaria, ele vai subindo aqueles degraus. Então ali, dentro da maçonaria, eles trabalham com o ocultismo. E esse ocultismo que é o problema, porque ninguém sai dali falando o que acontece. Para a gente entender o que acontece ali, você tem que entrar ali. Muitos pastores afirmam que outros pastores e crentes não podem ser maçom porque a maçonaria é incompatível com a fé cristã, que a maçonaria é ocultista. E essa afirmação ela não nasce de estudos, não nasce de vivência e muito menos de teologia séria. Elas nascem de falácias repetidas por quem fala aquilo que não conhece. E o discurso desse pastor já se desmonta logo no início. Ele não sabe nem quantos graus existem na maçonaria. Falam em grau 33 como grau final, subida espiritual, revelações secretas. Bom, e erram tudo. E olha, a maçonaria, enquanto maçonaria, só possui 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre. Graus não pertencem à maçonaria, pertencem aos ritos. E cada rito possui sua própria estrutura pedagógica, seus níveis de aprendizado, e nenhum deles representa hierarquia espiritual ou salvação de almas. Ou seja, quando esse pastor fala em último grau da maçonaria, ele está combatendo algo que simplesmente não existe. Isso por si só já invalida qualquer autoridade teológica ou intelectual do argumento. Outro erro grave é chamar a maçonaria de ocultista, apenas porque ela preserva seus usos, costumes, tradições e símbolos. Isso não é ocultismo. Isso é sigilo institucional. Toda ordem iniciática preserva seus ritos. Igrejas preservam seus sacramentos. Ordens religiosas preservam seus votos. Instituições políticas preservam estratégias. Empresas preservam contratos. Sigilo, pastor, não é pecado, é organização. E olha, a maçonaria não trabalha com espiritualidade religiosa. Ela não promete salvação, não define Deus, não define dogmas e nem interfere na fé de ninguém. Ela trabalha caráter, ética, moral, responsabilidade social e aperfeiçoamento do homem. E seus símbolos não são espirituais, são ferramentas pedagógicas aplicadas à moral. E aqui entra uma falácia grotesca: o uso dos símbolos como prova de ocultismo. Fala do olho que tudo vê como se fosse um símbolo satânico ou exclusivamente maçônico. E até cita Marvel. Daqui a pouco vai falar que a Mark V é um símbolo do demônio.
E isso revela o quê? Ignorância histórica. O olho que tudo vê vem do Antigo Egito e foi ressignificado pelo cristianismo. Pelo cristianismo. E pasmem, foi utilizado pela Igreja Católica como um símbolo da vigilância e da providência divina. A maçonaria não criou esse símbolo. Ele é utilizado como metáfora moral. Nada fica oculto aos olhos do Criador. Mas é difícil entender isso. E sim, a maçonaria utiliza outros símbolos herdados da tradição humana. E a maçonaria ela não possui símbolos próprios. Não, a não ser as ferramentas de construção. E ela utiliza símbolos como linguagem universal de ensino. Agora vamos ao ponto teológico mais grave. Esses pastores dizem que tudo que é oculto é ocultista. Então precisamos ser honestos intelectualmente. O próprio Cristo disse: quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. Secreto, oculto, oculto, secreto. E teu Pai que vê em secreto, secreto, oculto, oculto, secreto, te responderá. Se o secreto ou oculto é algo maligno, então Jesus estaria ensinando o ocultismo? A Bíblia vai além. Isaías afirma: verdadeiramente tu é Deus que te ocultas. Ou seja, o Deus bíblico é Deus que se revela. E revelação só existe porque algo estava em oculto antes. A própria palavra revelação significa retirar o véu, trazer à luz aquilo que estava escondido. Então a pergunta é simples: revelação de quê, se nada estava oculto? Se a igreja fala de revelação, ela fala daquilo que estava em oculto. Se ela ensina mistérios, ela ensina o que não estava visível a todos. Se ela interpreta o invisível, ela trabalha exatamente no campo do oculto. Não do ocultismo, mas do oculto. Olha, o cristianismo primitivo ele era iniciático. Nem todo mundo tinha acesso aos mesmos ensinamentos. Havia catecúmenos, havia crescimento progressivo, havia mistérios revelados aos maduros. O próprio apóstolo Paulo afirma que fala sabedoria entre os perfeitos e que existe um mistério que estava oculto desde os séculos. E se oculto fosse sinal de ocultismo, então Paulo também precisaria ser acusado. O problema não está no oculto. O problema está na ignorância de quem confunde mistério com maldade, símbolo com idolatria, sigilo com pecado. Esses pastores não atacam a maçonaria porque ela é anticristã. Atacam porque não conhecem, não têm acesso e não controlam. E quando não se controla, se demoniza. No fundo, não é zelo doutrinário, é curiosidade frustrada e medo de perder influência. Homens que pensam, que estudam e desenvolvem autonomia moral, não são facilmente manipulados. Portanto, antes de afirmar que um católico, um cristão, um protestante não pode ser maçom, ou vice-versa, seria necessário, no mínimo, conhecer a maçonaria por dentro, entender sua estrutura, sua finalidade e seus princípios. Falar daquilo que não se conhece não é discernimento espiritual, é falso testemunho intelectual. E aqui fica claro, não se analisa a maçonaria sem ser da maçonaria, assim como não se analisa a fé cristã sem conhecê-la por dentro. Tudo fora disso é achismo travestido de púlpito. Pegou a chave? Então abre a porta e bora tomar um café.